Boa tarde a todos nós que já voltamos no almoço. Vamos dar início aqui à mesa 3, que é intitulada Migrações em Debate Teórico-Conceitual. Essa mesa começaria, né? Vai dar tudo certo, 1h30, vai ter mais ou menos 3h05, considerando aí os debates. Mas como a Liliana não pôde vir, eu acho que vai dar tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Essa mesa 3, ela é formada pelos pesquisadores Álvaro Coviello, Matheus Iucchio, é assim que fala? Iucchio, e Denis Barreto. Obrigada pelo Barreto, sim. Tá bom, pessoal? Eu não vou falar aqui qual é o trabalho deles, eu vou deixar para eles fazerem isso, que eu acho que a gente também consegue aí uma agilidade maior. Então eu vou começar aqui com o trabalho do Álvaro. Álvaro, você tem 10 minutos, você quer que eu controle ou você controla? Los dos. Los dos. Ok. Então, começa. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou Álvaro Pino Coviello, sou argentino, sou migrante, sou do grupo Diaspotic, cujo líder é o professor Mohamed Lahi, e eu conheci a ele virtualmente lendo seus textos em uma plataforma que, de passo, eu vou fazer publicidade para que a gente se sume cada vez mais, mas eu conheci através de academia.edu. Então, eu escrevi a ele falando que gostava das coisas que ele escrevia, fui ao canal de YouTube de Diaspotic, vi os vídeos dele e eu falei, não, desculpem que fale coloquial assim com Síria, esse cara sente as coisas como eu quero que ele seja meu orientador. Mas pensei como orientador de um doutorado de Argentina. Mas eu estava morando em Brasil, em Curitiba, e ele me falou, você vem para Rio? Não. Eu estou fazendo um mestrado em Curitiba, eu estou fazendo um doutorado na Argentina, para que vou estar em Rio? Ele falou, eu gostaria que você possa intercambiar coisas pessoalmente. Então ficou um pouquinho esquisito, porque eu falei, não, vai ser tudo virtual. Mas depois, com a pandemia, que nos tirou tanta gente de nossas vidas, e foi muito ruim por isso, ao mesmo tempo, essa situação esquisita que era eu, ficou todo o grupo de forma virtual. Então, eu avancei com o professor Moja nas pesquisas de Argentina, pensando na Argentina. Conheci gente muito legal no grupo, todo mundo, mas quem foi para mim alguém muito acolhedor no primeiro momento foi o Dr. Otávio, que está aqui. Assim que eu agradeço muito, porque quando um imigrante precisa de gente que acolhe, a outra pessoa foi Sidney, e depois todo o grupo. Não posso falar de ninguém que não foi acolhedor, mas nesse contato, à distância, foi o Dr. Otávio primeiro em entrar em contato e depois Sidney, assim que agradeço muito a ele. Então, eu que nunca iba a estar em Rio, hoje estou em Rio, e estou fazendo o doutorado do EICOS. O EICOS é um programa que é um programa em psicossociologia de comunidade e psicologia social, e é um programa bastante particular, porque não existe em outro lugar do mundo. E então, eu queria estar nesse programa. Por isso escolhi esse programa e não um programa de comunicação, sendo eu formado em comunicação. Mas logo com o assunto de pesquisar sobre minha própria situação de ser migrante e misturar com outros assuntos que eu gosto, que tem a ver com a identidade das pessoas, sobretudo a identidade religiosa das pessoas. Então comecei minha pesquisa sobre assuntos que têm a ver com diásporas religiosas e a situação da identidade dessa pessoa. E temos um autor que é Stuart Hall, que tem muitas características pelas quais eu gostaria haver podido conhecer pessoalmente, mas tive a oportunidade de dialogar com ele, como fazemos todos, que temos nossos diálogos interiores com os autores que estamos lendo.
Então, o assunto é o que é uma diáspora religiosa, e pensando junto a Stuart Hall como sujeitos diaspóricos. Pode passar, Gabriel. ¿Y por qué Stuart Hall? Porque Stuart Hall tiene estas características, yo me voy a parar, estas características de ser un sujeto diaspórico que piensa e investiga a partir de su propia vida, es negro, de un país caribeño dependiente de la metrópoli colonizadora, emigrante e iniciador de los estudios culturales y con un pensamiento postcolonial. O asunto de ser migrante para mí es muy importante porque significa no solamente estudiar sobre asuntos, sino vivenciar todo el tema de lo que es ser migrante. Y el texto base para dialogar con él es Pensando la diáspora, reflexiones en la tierra no exterior, que dejó de 2003 en la traducción do portugués, que fue feito aquí en esta universidad por iniciativa de una profesora que ustedes todavía pueden ser alumnos de ella, Liv Sobik. Y fue para mí a parte inicial para hacer algo que ainda no tengo respuesta. ¿Qué es ser una diáspora religiosa? Porque el concepto de diáspora, tenemos una profesora que es de nuestro grupo y profesora de la Universidad Rural Federal de Río de Janeiro, se me fue ahora, María Villarreal, de los nervios se me fue el nombre, María Villarreal, que es ecuatoriana y profesora nuestra de aquí. Ella fala, o asunto es muy diverso, muy difuso para poder definir diáspora, ¿no? Puede pasar, Gabriel. Entonces, el referencial teórico rápidamente está dentro de lo que son los estudios de comunicación intercultural, donde el profesor Elahi es uno de los pioneros en el área, y que no es una teoría para explicar la realidad, sino un posicionamiento científico-político para la acción en comunidades. Y ahí tiene mucho que ver con nuestro programa do EICOS, que lo que interesa es el asunto de la comunidad. Y entonces, estudiar la alteridad, cómo se va construyendo esa alteridad con el otro, y yo me voy resignificando. Ese sería el referencial teórico, que cuando yo hice esa pesquisa, ainda no estaba publicado el libro que hoy presentó el profesor Mojá, que yo recomiendo como texto base para cualquier pesquisa de área de la migración y de la comunicación. Puede pasar, Gabriela, por favor. Los procedimientos metodológicos, para que saben que no es solamente un diálogo que yo tengo con los autores, sino que se busca cierta cientificidad. Parto del paradigma constructivista, naturalista e interpretativo, a metodologías hermenéutica, y yo gosto mucho de una técnica que es una estrategia feita por Derrida, que es la semiótica de la desconstrucción. Entonces, usted tiene un texto y tiene tres áreas. Usted va a tener lo que es o texto construído en sí, a desconstrucción que você faz y la reconstrucción que você faz, que es el análisis crítico que você está haciendo. Los objetivos: identificar las características de Hall con respecto a diáspora, analizar parágrafos de los autores que él dialoga en ese libro y dialogar yo con esos autores para después poder caracterizar lo que es una diáspora religiosa. Entonces, la estrategia de la semiótica de desconstrucción, la construcción tiene que ver con el objetivo 1, la desconstrucción con el objetivo 2 y 3, y la reconstrucción con el objetivo 4. Puede pasar, Gabriel. Entonces, la primera versión salió en la revista Small Axe, y el texto fue traducido, como decíamos, al portugués, feito en esta universidad, y yo hice una selección de autores. Vamos a pasar para ver cuáles son esos autores. Ahí están todos los autores, que son 10, los que dialoga Stuart Hall, y en base al texto de Stuart Hall, lo que yo fue tirar, identificar las ideas principales de esos autores, para después poder dialogar con esos autores en las publicaciones de ellos, sobre qué otros aspectos pueden agregar al concepto de diáspora religiosa. Entonces, está el asunto de qué es una nación, qué significa la religión en la sociedad, la colonización, la diferencia de Derrida, el hibridismo, qué sería una estética diaspórica. Eso fueron como las palabras llaves que me guiaran para poder dialogar con él. Puede pasar, Gabriela, por favor.
Y de ahí, en la reconstrucción, ¿qué es lo que ficó? Que las diásporas religiosas se caracterizan por ser comunidades imaginadas, unidas por las creencias y homogeneizadas en los ritos, poseen una situación jerarquizada, hay un centro de poder real, geográfico o virtual. Las diásporas son fuentes de creatividad y de estética en esos ritos pueden ser trocados en el contexto periférico, en el contexto diaspórico. Ese contexto periférico reconoce la autoridad y por lo tanto también reconoce cierta colonialidad con respecto al centro religioso central. Puede haber convertidos, esos conversos, esos convertidos, es gente que no tienen una migración geográfica, más tiene una migración existencial y adopta la cultura también de esos migrantes. Porque, por ejemplo, si adopta el Islam, si adopta el judaísmo, si adopta la ortodoxia, va a tener como referente otras ciudades y otras naciones. Puede pasar, creo que. Siempre constituye una mudanza de identidad. La estructura de esos textos sagrados sirven para unir. Con frecuencia aparece el abandono, el desterro, el exilio, la lucha de fuerzas, tanto en los libros como también en la vida de ellos. O regreso o superación existencial es concebida por la libertación espiritual como migración en un nuevo lugar. A diáspora no se extiende solo a la geografía y al centro del poder espiritual, más directamente a otros mundos al cual se cree que pertenece, y son procesos transnacionales subjetivos. Puede pasar. Hay deslocamientos que son culturales y espaciales, las fronteras son reales e imaginarias, y muchas otras características que unen a esos hermanos de fe, que también abrazan una cultura y que está unida por un rito, que muchas veces es un rito impuesto, no es del lugar, sino puede ser o un sincretismo religioso o directamente una importação. Puede pasar. Sí, pesado. Então, hay soluciones locales que se realizan, pero lo importante es cómo ese migrante diaspórico religioso convive entre dos mundos, convive con su tierra y su cultura, mas también adopta espiritualmente una religión que viene del 11 y que leva a su tierra haciendo una troca cultural. Así que este es un asunto que a mí me interesa mucho para saber la identidad y cómo esas diásporas, con las tecnologías de la comunicación también, permanecen unidas por esos lazos. Bueno, voy a dejar hasta ahí y agradezco el tiempo. Muito bom, Marisa. Muito bom. Então, deixa eu parar aqui. Dando seguimento à mesa, a gente passa agora para o Matheus Yukio. E ele vai falar, explicar e apresentar o tema da pesquisa. Pode pegar isso aqui, Matheus. Eu controlo, você controla? Tá? Posso te avisar quando faltar 1 minuto para você já começar no encerramento? Combinado? Fechou. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Matheus Tamura, eu sou da PUC de São Paulo. Eu integro o núcleo do NEPIM, o núcleo de identidade e metamorfose, na psicologia social, na pós-graduação em psicologia social. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o estrangeiro, agradecer todos os pesquisadores que eu dividido a mesa. Gostaria de contar um pouquinho sobre a minha dissertação, qual estou elaborando, e contar um pouquinho de como está sendo esse processo, e qual vai integrar um pouco do que eu vou trabalhar dentro do estudo de migração japonesa. A minha dissertação, tem um título Campo de Concentração de Tomé Açu, Descendentes dos Prisioneiros, um estudo sobre política de identidade e identidades políticas. Chega um pouquinho mais. Perfeito. Dá para escutar? Agora sim. Perfeito. Então, eu vou me debruçar nessa pesquisa, estudar um pouquinho sobre, a partir do método do NEPIM, que é a narrativa de história de vida, eu vou entender o processo de constituição da identidade dos prisioneiros, dos descendentes dos prisioneiros desse campo de concentração que ocorreu em Tomé Açu, no Pará, para os imigrantes japoneses primordialmente. Isso aconteceu na década de 40, 42 a 46.
E, inclusive, eu acabei de retornar, né, do Pará, né, recentemente, e gostaria de poder contar um pouquinho também sobre a própria experiência lá dentro, lá onde outrora foi o campo de concentração. Né? Pode passar. Integrando a parte um pouco do referencial teórico, né, que eu estou estruturando na minha dissertação, né, é importante colocar um pouquinho do histórico da imigração japonesa aqui no Brasil. Né? A imigração japonesa ela é tida como algo compacto, né, mas ela é um processo histórico que foi de forma bem gradual e pontuado em 3 épocas. Né? Então, primeiro ano no pré-guerra, né? Ali por 1900, começando mesmo em 1908, né? Depois na parte do pós-Primeira Guerra, né? E depois na parte pós-Segunda Guerra. Né? E quais são os condicionantes realmente históricos para que houvesse a imigração japonesa aqui no Brasil? Pegando a parte do Japão, o Japão ele vivia, né, nesse contexto, né, era Meiji, que era a época de restauração que é chamada da restauração Meiji, né, da imigração do processo de industrialização do Japão. Né. O Japão ele passava um processo muito de crescimento exacerbado, né, da sua população e, aliado a isso, existiam uma série de processos de disputas territoriais, né, para a parte principalmente de agricultura. Né. Então é um país que tinha um acidente populacional e que passava por uma série de crises internas, né, que posteriormente foram culminando. Obrigado. Posteriormente culminaram, né, no processo de emigração, né, financiado pelo próprio governo. Então, o Brasil ele acaba sendo um país de interesse, principalmente porque era um país, os outros países como Peru, os Estados Unidos, eles todos bloquearam a imigração japonesa para a imigração japonesa. Né? Então, o Brasil ele acaba sendo o último reduto, né, que foi escolhido por esses imigrantes. Né? Pode passar um pouquinho. E nesse sentido, né, concomitantemente a isso, a gente está falando ali no final do século XIX, né, o Brasil passava por um processo, né, da abolição da escravatura e, para além de uma substituição da mão de obra escrava, né, que foi realizada primordialmente pelos imigrantes europeus, né, italianos, portugueses, né, existia uma ideia de uma Constituição Nacional branca dentro do Brasil. Né? Então, a ideia, né, que existia nesse contexto era realmente nós temos um contingente de negros, né, que outrora, que agora fazem parte, né, dos cidadãos, e a partir disso inicia-se um processo de embranquecimento da população brasileira. E os italianos, os imigrantes italianos, europeus no geral, são escolhidos como aqueles que vão dar início a esse processo de embranquecimento. Nesse sentido, a imigração japonesa ela passa a ser mais como um tapa-buraco, porque logo após certos entrelaçamentos que ocorreram, né, entre os imigrantes, principalmente italianos, né, e descontentamentos realmente com os tratamentos que eles receberam aqui, principalmente dos proprietários de terra, que culminou em 1902 com o fechamento de novas imigrações pelo governo italiano, surge o início da imigração japonesa. Então, nesse contexto, os imigrantes eles chegam já numa parte tardia, né, do processo migratório aqui no Brasil, tendo início em 1908. Pode passar. Mas, para além disso, né, o que a gente pode destacar é que existia uma repressão muito grande para a vinda desses imigrantes para cá. Porque os imigrantes japoneses, sendo amarelos, eles não constituiriam o ideal para o que se esperava da constituição de uma identidade nacional, eminentemente branca. Né? E nesse contexto, né, que existia, né, muito fervoroso das disputas da eugenia, né, dos discursos eugênicos, né, que colocavam os amarelos também como uma raça inferior comparativamente ao branco, você vai ter a emergência do que a gente chama do período amarelo, né, que a Takeuchi, né, a professora Takeuchi da USP, ela vai falar muito sobre como que as vitórias do Japão, né, durante esse processo
da restauração Meiji, da Era Taisho, Era Showa, na região do Pacífico, impulsionaram um processo de medo, né, e represálias aos imigrantes japoneses aqui. Né? Então, via-se como um perigo que esses imigrantes japoneses pudessem invadir o país e constituir uma extensão do Império Japonês em solo brasileiro, que era chamado do Império do Sol Poente. Pode passar. Existem certas peculiaridades, né, falando agora do Pará especificamente, né, existem certas peculiaridades que divergem da imigração que foi para o Sudeste, principalmente porque no Pará a imigração ela foi ainda mais tardia, né, por volta da década de 30 mais ou menos, e ela tinha mais um caráter de investimento. Enquanto as imigrações aqui no Sudeste para os imigrantes japoneses eram feitas através de contratos temporários entre os proprietários de terras e os imigrantes japoneses, no Pará, o governo ele cedia terras para que houvesse assim, um investimento e desenvolvimento da agricultura da região. Era mais como um processo de colonização, né, realmente de povoamento da região. Né? E pode passar. Né? E nesse processo, né, já pegando para a década de 40, inicia um processo da eclosão da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1942, o Japão ele vai começar a integrar a uma base inimiga, né, dos aliados, e o Brasil estando junto com os Estados Unidos, principalmente no pós-ataque de Pearl Harbor, né, inicia um processo, então, de censura aos imigrantes japoneses. Né, então, questão de queima de livros, queimas de documentos, né, então, migrações forçadas, inclusive, né. E aí a colônia de Tomé-Açu, que é uma colônia, né, que se estruturou aí na região do interior do Pará, ela acaba sendo isolada, principalmente pela facilidade do isolamento, já que é uma região em que o acesso era feito somente por vias fluviais, né, ela ficou um reduto de imigrantes japoneses e muitos deles eram forçados de trabalhar na região. Pode passar. E é nesse sentido, né, eu vou trabalhar muito com o conceito de identidade, né, de identidade e identidades políticas. A identidade, né, pensando no NEPIM, né, que é o que eu integro, né, ela vai ser entendida como metamorfose. Então ela vai ter uma interpretação a partir que tenta destoar, né, de uma ideia fixista, né, de identidade, entendendo como, a partir do sintagma, né, identidade, metamorfose e emancipação, né, a ideia de que a identidade ela se baseia na busca, ela se baseia na metamorfose em busca de uma emancipação. Né? Então, nesse sentido, né, existe uma relação dialética que é apresentada no conceito da identidade, não como uma categoria fixa, mas como um processo que ocorre ad eterno. Né? E a emancipação aqui ela se trata como uma possibilidade e não como uma certeza. Pode passar. Aí as políticas de identidade, né, que elas vão ser colocadas como categorias, condições que vão ser atribuídas a um sujeito, né, e que o Goffman, principalmente, né, ele vai pegar muito essa questão do Habermas, né, vai ser utilizado muito para trabalhar a questão das identidades, das políticas de identidade, né, a partir da categoria do estigmatizado. Né. Então seriam pessoas que vão se afastar das expectativas sociais normais, atribuindo um conjunto de diretrizes para adotar uma conduta correta. Né? Então, nesse sentido, as políticas de identidade, principalmente as regulatórias, né, elas vão impor identidades pressupostas. Então, pensando no próprio campo de concentração, ele vai se estabelecer como uma manifestação de uma política de identidade, onde os indivíduos eles vão ser colocados, né, cooptados a inclusive fisicamente, a estarem presentes no local, né, na qual eles não têm comunicação com o externo. E a identidade política ela já vai ser entendida, né, como uma condição do sujeito de autonomia. Então, que seria um desenvolvimento de forma bem resumida, né, como um desenvolvimento do pensamento próprio, como assim é proposto, né, pelo Habermas. Né. Pode passar. Qual seria a relevância desse trabalho? Né? Primeiro, porque existem poucas produções acadêmicas que chegam a citar, né, o campo de concentração de Tomé-Açu. Né?
Na verdade, você tem muitas pesquisas, indo para o Pará, você tem muitas pesquisas que vão falar sobre, principalmente o Cotacucei, que são a imigração que ocorreu na região do Amazonas, vão citar as migrações do Pará, mas o campo de concentração como tema principal, né, isso é algo que ainda é muito escasso. Né? E tem um motivo também, né, pegando um pouco dessa... Perdão. Perdão. Mas, pegando por essa questão, né, existe uma... Pensando pela questão da relevância, né, o campo de consideração como tema principal ainda é feito de forma muito escassa. Né? Pode passar para finalizando. Então, o objetivo geral estudou o processo de formação de identidade dos descendentes de imigrantes japoneses isolados pela consideração de Tomé Sul, investigando como se o processo de formação de identidade política desses descendentes, a partir das identidades dos antepassados. Era um objetivo específico, né? Eu reuni, fiz buscas em relação ao grupo Quilô, peguei contatos que pudessem estar alinhados com a comunidade. Eu fui ao Pará, né? Fui em Tomé Sul, para poder realmente ir a campo, né, e coletar as narrativas que eu vou utilizar nesse meu trabalho. Né? E aí o método, que é a narrativa história de vida, que seria a narração de diferentes acontecimentos sentidos dados por um determinado indivíduo. O próprio ato de narrar se coloca como uma identidade resultante da reconstrução do passado, seus conflitos e pactos realizados tanto pelos próprios indivíduos quanto pelos outros. Né? E as entrevistas foram realizadas em formato híbrido, online, presencialmente, durante os conteúdos do TCLE. Tá? Então, basicamente, para finalizar, tá? Eu fui ao Pará, coletei 4 narrativas que elas estão ainda em análise. Tá? Eu sei que o tempo estourou, mas gostaria de poder comentar um pouco mais. A gente comenta na... Ok. Mas obrigado. Obrigada, Obrigada, Matheus. Só explicando aqui, pessoal, quando a gente estava organizando o simpósio, como foram muitos trabalhos, como o professor Mohamed falou, né, e nós selecionamos o máximo de trabalhos possíveis, e ônus e bônus. Como a gente tem muitos trabalhos, a gente tem que sacrificar no tempo da apresentação. E tem um fato que ele se impõe. O auditório precisará ser utilizado para aulas a partir de que horas, professora? 16h40. 16h40. Então, a gente está, assim, forçando para que tudo ocorra conforme o planejado, com o mínimo de desvio, porque nós não temos o auditório o dia inteiro. Então, eu peço desculpas quando eu sinalizo, mas que a gente realmente precisa cumprir aí o cronograma, tá bom? Dito isso, quando você vê o meu dedinho, quando você vê o meu dedinho levantado, isso significa que você tem 1 minuto, ok? Então vamos lá. Já começa sob pressão, né, professor? Tem que perceber, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Denis. Quero, em primeiro lugar, agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. É o 2º ano que eu participo do simpósio, estive aqui no ano passado. Eu sou doutorando do curso de Serviço Social da PUC São Paulo. Trato sobre a temática do deslocamento forçado e as dinâmicas de proteção e desproteção, né, que essa população se encontra. E nesse processo, né, de elaboração, está em curso ainda a minha pesquisa, eu tenho me aproximado a partir de uma abordagem decolonial de algumas categorias que eu entendo serem dinâmicas para a análise dessa questão do deslocamento forçado, mas sobretudo das formas de gestão da mobilidade internacional, principalmente impetrada pelos países hegemônicos, né? Então, é nesse contexto que eu realizei a elaboração desse trabalho, né, que tem como tema da necropolítica, necroresistência, dinâmicas e percursos do deslocamento forçado contemporâneo. Pode passar, por favor. Gente, eu vou ficar em pé também, porque assim eu consigo
ver melhor aqui os slides. Bom, então esse trabalho ele propõe uma análise sobre as dinâmicas, os percursos, né, do deslocamento forçado, a partir, então, como eu já havia mencionado, de uma perspectiva decolonial. E mais especificamente, nós optamos por duas categorias, né, como chave interpretativa para tentar entender esse fenômeno, que é a necropolítica, né, que é um conceito que foi elaborado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe. Na verdade, o Achille Mbembe, ele, a partir da biopolítica, né, que é uma categoria que foi elencada por Foucault, ele vai fazer uma reinterpretação decolonial dessa categoria, que culmina, então, na criação da necropolítica enquanto categoria de análise. E também, além do Achille Mbembe, eu utilizo uma categoria que foi formulada por essa cientista política turca, Banu Barbu, necroresistência. E eu vou tratar um pouco de uma forma um pouco mais detida mais à frente. Bom, aqui eu trago alguns dados, né, que nos trazem a dimensão do que é o deslocamento forçado hoje, né? Segundo o relatório elaborado pela Acnur, cerca de 108,4 milhões de deslocados forçados em 2022. O que a gente tem percebido uma tendência de aumento, né, do deslocamento forçado no mundo, seja o deslocamento interno, né, seja o deslocamento internacional. Isso nos faz pensar sobre a relevância desse tema e como isso tem alimentado aí debates, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito também das políticas públicas e da gestão do Estado, dos Estados, em relação a essa mobilidade forçada. Pode passar, por favor. Bom, e aí, como eu havia já comentado, então a gente parte dessa perspectiva, né, que resulta de uma releitura decolonial do conceito de biopolítica e vai culminar na idealização, então, da necropolítica como uma categoria para entender a gestão do Estado, no caso específico daquilo que trata aqui o Achille Mbembe. Ele vai cunhar essa categoria a partir da leitura daquilo que já havia sido elaborado pelo Michel Foucault, porém ele traz alguns apontamentos indicando que isso que o Michel Foucault trouxe como análise em relação à biopolítica, isso pode ser aplicado muito bem nos chamados países hegemônicos, porém encontra algumas limitações quando a gente pensa na gestão da política, sobretudo em relação aos países do sul global. Então ele a partir dessa releitura, então ele vai entender que os dispositivos que são mobilizados pelo Estado, sobretudo em países como na América Latina e na África, apresentam algo que a biopolítica não dá conta de explicar, né? E a partir dessa idealização da necropolítica, outros acadêmicos vão também, principalmente a partir da perspectiva da periferia intelectual, vão usar essa categoria para entender o papel da governança como dispositivo de poder de administrar a morte, né? Diferente do caso da biopolítica, que o capital aqui gestado é da morte e não da vida. Pode passar, por favor. Então, partimos da hipótese teórica que a necropolítica é uma categoria apropriada para analisar os processos migratórios na perspectiva de deixar morrer de acordo com alguns marcadores sociais, né,
tais como marcadores étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, bem como outros, né? Então a gente percebe aí, por exemplo, o papel que exerce o racismo também nesse quadro, onde a gente percebe aí, como é o caso aqui do Brasil, eu discuti isso em outro momento, uma xenofobia racializada, né? Então, esses marcadores sociais, eles também cumprem um papel nessa gestão da mobilidade humana e também como justificativa, né, para determinadas ações do Estado. E a gente percebe também a partir dessa política restritiva, né, ou as políticas desenvolvidas principalmente pelos países hegemônicos, que são restritivas à mobilidade, que tentam, né, claro que sem sucesso, tentam diminuir ou evitar o fluxo para, sobretudo, dos países do sul global para o norte global. Ao analisar essas dinâmicas, a gente percebe o quanto que essa categoria necropolítica ela é interessante para fazer essa análise, né? Quando a gente percebe, por exemplo, que muitos desses imigrantes, pela impossibilidade de migrar dentro de um processo seguro e legal, acabam caindo muitas vezes em redes de contrabando humano, enfim. E isso faz com que muitas mortes que poderiam ser evitadas acabam acontecendo, né? Como a gente percebe aí, por exemplo, no mar Mediterrâneo, né? Entre outras rotas aí que, infelizmente, ocorrem diversas tragédias dentro até muitas vezes de uma invisibilidade. Bom, então se por um lado há essa possibilidade de análise a partir dessa categoria necropolítica, né, desse sistema de gestão da mobilidade humana, por outro lado também essa categoria que foi introduzida pela Barbu, necroresistência, permite que a gente amplie também nosso entendimento em relação à resistência que esses migrantes também fazem face a essa, o que ela chama aqui de biossoberania, né? Então, se por um lado há essa política que busca impedir o fluxo, um minuto, já estou acabando, que tenta impedir nessa mobilidade, por outro lado, a gente percebe que, mesmo com todas as restrições, as pessoas não deixam de migrar, né? Então, e a Barbu, só para a gente, acho que depois a gente pode abrir para o debate, mas ela traz uma contribuição a partir de um estudo que ela faz em relação aos presos políticos na Turquia, né? Presos políticos que, inclusive, como forma de resistência, fizeram greves de fome e dezenas deles chegaram a morrer por conta disso. E a partir daí ela começa a estudar outras experiências também de pessoas, de grupos que faziam como forma de resistência essa greve de fome, inclusive no caso de imigrantes e refugiados que estavam presos em centros de administração, então centros de detenção administrativa, né, em várias partes do mundo. E aí, a partir dessa análise, ela vai perceber que essa morte não era algo que muitas vezes se atribuía a um problema mental, a um problema, enfim, mas sim uma forma de utilizar o próprio corpo como uma maneira de resistência, né? Então, eu não vou conseguir explanar tanto aqui, porque é algo complexo, mas fica aí para a gente debater depois. Eu acho que é isso, né? Temos a consideração aqui, mas eu acho que já deu conta. Tá bom? Obrigado. Todos nós estamos sujeitos ao desafio dos 10 minutos. Obrigada a todos. 3 trabalhos muito interessantes, fantásticos, que eu, pessoalmente, como eu li, por conta da mediação da mesa, eu me aproximei bastante e confesso que eu fiquei bastante impressionada com os trabalhos. Abrindo agora, então, para o debate, quem gostaria de fazer perguntas para
para a mesa. Tá? Professora? O telefone não é, o microfone não é sem fio. Vamos lá. Deixa eu ligar. Acho que sim agora, né? Olá, boa tarde a todos da mesa, boa tarde pessoal. Enfim, muito legal tá podendo acompanhar aqui o simpósio esse ano, né? Em trabalhos incríveis, fiquei emocionada de manhã com a qualidade, né, dos trabalhos. E agora de tarde com assuntos também maravilhosos. Eu queria poder fazer para o Álvaro uma pergunta. Que é a possibilidade, de repente, de você falar um pouco melhor sobre sua metodologia, né? A gente tem, você é da área da comunicação, você deve conhecer o J.B. Thompson, né, um autor que tem um livro que é sobre ideologia e cultura, e ele fala sobre a hermenêutica de profundidade. Eu tive a possibilidade de usar esse que ele chama mais uma abordagem metodológica do que metodologia em si, mas eu acho que pode ser interessante para você, mas queria ouvir também como você está usando a hermenêutica, né? E a hermenêutica em profundidade, ela analisa o que está sendo a forma simbólica escolhida, enfim, o objeto do seu estudo, a partir dessa interação de texto e contexto, né? E uma das possibilidades exatamente que ele fala e que a hermenêutica trabalha é a questão da tradução. Não tradução linguística, mas de como o texto, seja ele qual for, inclusive imagem, traduz o contexto que ele está sendo criado, produzido e recepcionado, enfim, consumido. E aí eu tive a oportunidade de usar essa abordagem metodológica na minha tese e queria entender como é que você está fazendo também, usando a hermenêutica no seu trabalho, né, para criar esse diálogo entre as suas ideias, o que você lê, né, e o que Stuart Hall um dia teve a oportunidade de falar, né, de produzir. Obrigada. Obrigada, professora. Mais alguma pergunta para a mesa? Não? Então... Isso que eu ia falar, né? Eu acho que bem interessante quando a mesa tem pergunta para a mesa, né? Então você responde e você já pergunta. 2 minutos de resposta. Bom, lo bom foi que nenhum dos três terminou de falar e eu acho que tem que ver porque são abordagens mais teóricas que precisam mais tempo, não? Mas, bom, tudo bem. A professora Maria Alice agradeço muito por a sugestão de Thompson. A verdade é que eu não tomei ele, mas vou começar a tomar e vou consultar a você, que sempre estado perto do meu. E, em realidade, o que eu me basei primeiro é mais em la estratégia de Derrida como uma questão mais prática de poder levar a cabo algum processo hermenêutico. ¿Por quê? Porque dentro da hermenêutica você vai ter muitas tendências, mas para ser prático, tome então, quem entende Derrida por as três áreas da construção, a reconstrução e a desconstrução, então primeiro fazer uma coisa muito mais objetiva, eu analisando um objeto que é o de Stuart Hall, para logo poder detectar os autores que ele faz o diálogo e a partir de aí eu ler esses autores, não todos os textos, porque seria impossível ler todos os textos dos autores, mas sim os textos que têm essas palavras ou essas citações que fez Stuart Hall, para logo eu reconstruir um diálogo com eles. Mas é um trabalho netamente subjetivo que precisa ser aprimorado, acho que é a palavra em português, aprimorado, para não ficar somente em uma construção de sino que realmente uma construção com os outros textos, não? Essa foi minha intenção, mas é algo que vou aprofundar com sua sugestão, acho que é ótimo.
Bom, e agora eu passo a pergunta e, de alguma forma, respondo também à professora Alice sobre outra coisa para Denis. Você utiliza autores descoloniais de países que são periféricos em nossa vida acadêmica. E como construi essa eleição? Porque eu, por exemplo, minha eleição de Stuart Hall e também de muitos autores que faz citação de Stuart Hall, como de outros que eu utilizo, para mim é netamente ideológica a minha eleição. É ideológica porque, para mim, primeiro tem que ser migrante e depois ser migrante nas condições do terceiro mundo. E eu acho assim que você está fazendo uma eleição similar. Queria saber como foi sua eleição dos autores. Obrigado pela pergunta, Álvaro. Sim, de fato, na verdade, quando eu começo com a pesquisa, né, até então não tinha essa intenção, né, de escolher autores decoloniais, mas com o passar do tempo, né, com as aproximações que eu fui fazendo com o objeto, foi me levando a isso, né? E uma das questões que eu levei em consideração é o fato de que, durante a minha pesquisa, a questão, sobretudo do racismo, é algo que aparece como transversal, né? Dentre outras questões. E isso me fez me aproximar de autores que vão discutir, a partir da periferia intelectual, questões relacionadas à migração, levando em consideração, primeiro, a questão das posições geopolíticas, né, que os países ocupam, né, e como que isso influencia no direcionamento das políticas, né, migratórias, né, dos marcos legais referente à questão migratória, e como que é importante a gente utilizar autores que falam justamente, e aí eu não diria que exclusivamente são autores que pertencem ao sul global, mas que fazem uma leitura decolonial, ainda que sejam do chamado, né, centro do capitalismo, mas que fazem essa leitura decolonial. E, de fato, também eu não acredito em neutralidade na pesquisa, né? A gente tem uma... É claro que é importante a gente ter certa objetividade, né? Ter os parâmetros científicos, né? De cientificidade da pesquisa, mas, por outro lado, não entendo que há sempre uma escolha a ser feita do ponto de vista político, ideológico, e a minha escolha também foi nesse sentido. Bom, como a gente está conseguindo cumprir o horário, né, eu gostaria de fazer observação dos 3 trabalhos, dos 3 resumos que eu li. O Mateus, assim, um recorte histórico muito interessante. Na verdade, as pesquisas acabam tendo a história atravessando as pesquisas, né? A história atravessa a maioria das pesquisas, e você traz aí uma centralidade da história para o seu trabalho, e trazendo à tona, trazendo para a academia levando para a sociedade, um período histórico pouco conhecido. Quando você fala que naquele local, Tomé Sul, né, se transformou num centro de detenção, de refúgio, de imigrantes, não, na verdade outra palavra, um campo de concentração, isso é muito sério. Eu mesmo desconhecia, então eu acho que a relevância do seu trabalho, no meu entendimento, o que me sensibilizou foi esse recorte histórico pouco conhecido que as pessoas têm que conhecer, né? No caso de Denis, eu achei muito interessante esse termo da periferia intelectual. Você sai do eurocentrismo, né? E eu percebo no seu texto, não sei se eu estou enganada,
quando você demonstra alguma surpresa, quando você fala, nossa, apesar de todo o risco de uma morte física mesmo, e não uma morte simbólica ou subjetiva, ainda assim as pessoas optam por migrar, né? Então eu percebi que a variável escolha, a variável relação custo-benefício, né? Migrar apesar desse risco, ela está muito presente também na vida dessas pessoas. Você traz aí, quando você fala da necropolítica e da necroresistência, você fala de toda a situação de precarização dessas pessoas, e você evidencia essa precarização quando você fala que, apesar de todo o risco, ainda assim, elas escolhem migrar, né? E o Álvaro, eu acho que ele tem aí um grande desafio. Percebo que, a partir da resposta dele para a professora Maria Alice, a metodologia ainda está em construção, né? E o grande desafio é definir o que é uma diáspora religiosa. Você tem a migração, né? Essa diáspora religiosa, as pessoas migrando por questões religiosas, a busca por uma outra vivência existencial, ou a reterritorialização feita a partir da busca, da identificação de uma religião, né? Do que ele vivenciava ali e do que ele pode encontrar aqui. Eu percebo várias questões levantadas e percebo um grande desafio em definir o que é uma diáspora religiosa, e como você coloca no seu texto, que você acha que, a partir desse desafio cumprido, você abre portas para vários outros pesquisadores, né? Abre uma possibilidade epistemológica para vários outros pesquisadores. Então, assim, mais uma vez eu reforço 3 fantásticos trabalhos. Tá bom? Então, assim, encerro essa mesa agora, já pedindo que todos que permaneçam, porque a gente já se encaminha para a 4ª e última mesa do dia. E a Core pediu para eu dar 2 recados, não foi, Core? Do reforço do QR Code para a lista de presença. E lembrando que amanhã todos os trabalhos são virtuais e podem ser acompanhados de casa, no transporte, do celular, onde quer que vocês estejam. Tá bom? E na 4ª-feira a gente retorna para os trabalhos na modalidade presencial. Então eu dou por encerrada essa mesa, a gente tem aí 5 minutinhos para troca. Tá bom? Obrigada, pessoal. Ali, ó.